Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Walter. Oi, Martin. Como vai? Eu vou indo bem. Muito obrigado. É muito bom estar de volta. Bem, como sempre, vamos começar com uma oração e pedir a presença de Deus. Querido Pai, obrigado por podermos estar aqui mais uma vez para falar dessas coisas tão importantes. Obrigado por essa oportunidade. Pedimos que ilumines a nossa mente e envie o Espírito Santo e nos ajude também com a proteção dos seus santos anjos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, recentemente está se falando muito sobre a chuva serôdia, que temos aguardado tanto, né? Sobre os tempos em que estamos vivendo e talvez deveríamos dar uma olhada na movimentação do Espírito para vermos o que devemos esperar e por que e como devemos esperar o derramamento do Espírito Santo. Será que basta clamar pelo Espírito Santo? Você poderia talvez explicar rapidamente o que é essa chuva serôdia? A chuva serôdia é o derramamento final do Espírito de Deus, que é comparado ao Pentecoste, mas em uma escala muito maior. E as pessoas estão orando, pedindo pelo derramamento do Espírito Santo. Mas será tão simples assim? Temos que dar uma olhada. Isso é muito importante. Temos que ver exatamente o que significa isso. Será um derramamento que todo mundo vai receber? Será que vai ser uma mudança repentina de coração? Ou será que é necessário uma preparação antes para que o Espírito Santo finalmente venha? São perguntas muito pertinentes. Muitos acreditam que se orarmos fervorosamente pelo derramamento do Espírito, ele acontecerá. Mas será que há condições atreladas a ele? Será que ele será derramado sem que cumpramos essas condições? É sobre isso que falaremos hoje. Caso haja exigências, é imperativo que saibamos quais são. Sim. E o que faz o Espírito Santo? Ele transforma o coração, não é? Então, sem a manifestação de um coração transformado, se continuarmos do mesmo jeito, não faz sentido. Temos aí atrás o símbolo da pomba, o movimento do Espírito. Temos também as pessoas que estão se submetendo a essa chuva, como vemos aí. Tem muitas coisas para falar sobre isso. Vamos começar. Vamos para Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Temos aqui a promessa da mensagem de Elias. Não o profeta Elias literal, mas a mensagem dele, que viria antes do terrível dia do Senhor. Mas o interessante é que isso começa com: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo. Não se pode separar a lei das questões envolvidas no fim dos tempos. Da mensagem. Sim. Não se pode. Não se pode separar a lei das questões envolvidas desde lá do início, desde Adão e Eva em diante. Em nosso último episódio, nós falamos a respeito do plano da salvação e de como ele se desenrola. Então, o grande problema é que as pessoas querem separar a lei de Moisés das outras questões. E da mensagem. Agora, o que fez Elias? A mensagem de Elias, basicamente, é a de que ele não era o perturbador de Israel. Mas você, disse ele apontando ao rei, que era um tipo dos reis do mundo hoje. Você abandonou os mandamentos de Deus para seguir a Baal. Então, essa é a mensagem de Elias. É um retorno ao temor a Deus original, à obediência aos seus mandamentos. Essa é a mensagem de Elias. E também
É importante que a mensagem de Elias deveria voltar os corações dos filhos aos pais. Isso é importante. Então, é uma mensagem de reconciliação também. Sim, mas deve haver uma mudança do coração. Não pode ser uma união superficial. Tem que haver uma mudança de mente. E lembre-se, Elias enfrentou os profetas de Baal. E é muito interessante que fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício de Elias. Mas, apesar dos profetas de Baal terem dançado e se cortado por todo um dia, nada aconteceu. O final da mensagem é que os profetas de Baal foram destruídos. Agora, a gente não tem que levar isso literalmente, mas tipologicamente. A mensagem é destruir a adoração a Baal. Nós temos que destruir essa adoração. Em nós mesmos também. Sim, a adoração Baal é uma contrafação, é uma falsa adoração. E a mensagem de Elias foi bem direta. Você abandonou os mandamentos de Deus. E Baal abandona os mandamentos de Deus, colocando as leis humanas no lugar das leis de Deus. Então, trata-se de um retorno aos pais e uma mudança do coração dos filhos. Tiago 5 nos diz: sejam pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Será que ele está falando de fruto literal aqui? Não. Não, ele está falando de fruto espiritual. Um fruto do qual Israel estava destituído. A figueira não tinha frutos, mas apenas folhas presunçosas. E ele está falando a respeito da chuva temporã e da serôdia. Agora, quem é o lavrador? Jesus, E o que ele está esperando? ele espera pelos frutos. O lavrador quer ver os frutos. Então, Martin, sem o fruto, você pode esperar a chuva serôdia? Não. Não, ele está esperando o fruto. A Bíblia diz que conhecereis pelos frutos. Se alguém apenas fala e não faz nada, Se eles não quiserem dar frutos, a casa será deixada desolada. Então, é uma mensagem muito séria, é uma situação séria. E eu acredito que estamos muito perto dos eventos finais. sim. E se estamos perto, é muito importante que comecemos a dar frutos. Você acha que o lavrador foi paciente até agora? Com toda certeza. Ele não está sendo paciente com a igreja, a Laodiceia? Ele não nos deu tempo suficiente? Hã? Muito bem. Agora, esse espírito que estamos aguardando, bem, esse espírito sempre tem trabalhado. Do contrário, não haveria conversões, ninguém aceitaria Cristo. Mas esse espírito é chamado de o Espírito da Verdade. E o mundo não pode recebê-lo. Se você tem algo mundano em você, você não pode recebê-lo, Esta afirmação é muito importante. porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito da Verdade, e existem 3 definições da verdade. A palavra é verdade, Jesus é verdade e a lei é verdade. Se você retirar qualquer uma dessas 3 definições, aí você só tem uma verdade parcial. E uma verdade parcial não é verdade. E ele habita conosco. Mas isso não é suficiente. Ele tem que estar em nós. Agora, será que o Espírito da Verdade pode habitar com o Espírito do erro? Não? Isso é importante, não é? Afinal, o que Jesus tem a ver com Benial? Sim, eles são mutuamente excludentes. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, toda a divindade está envolvida nessa missão. E ele tem que testificar de Cristo.
Agora, Martin, se você exalta o Espírito, tornando ele o padrão da norma, e assim reduz o papel de Jesus, não há um problema nisso? Sim, porque aí inverteu a ordem. Muito bem. Ele tem que testificar de Cristo. Então, se o Espírito não exalta Cristo, então há algo de errado com esse Espírito. Temos que ser cuidadosos, então. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, a palavra se tornará muito preciosa. Jesus se tornará muito precioso. E a lei se torna muito preciosa. As três coisas. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito não apenas testifica de Cristo, ele não apenas testifica da verdade, mas ele também é profético. Ele te diz aquilo que vai acontecer. Agora, o João Paulo II disse que o Espírito é aquele o qual devemos adorar. Isso está errado. Isso não está correto, porque o Espírito deve testificar de Jesus, não é? Este é o grande objetivo do Espírito. O foco não deve sair de Jesus para o Espírito, mas também não podemos subestimar o Espírito, porque sem ele, que foi enviado da parte do Pai e do Filho, você não poderá suportar os últimos dias. 1 João 4,6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. João testificou de quem? Qual foi o seu grande objetivo da vida? Testificar que Jesus é Deus. Que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Criador. Então, se o Espírito não corrobora essa mensagem, na verdade é o espírito de erro. É simples assim. Você não pode desconectar as duas coisas. Muito bem. João 14, verso 26. Eu acho que todo mundo deveria ler o capítulo 14 todos os dias. Sim, apenas para ficar fresco na cabeça. Mas o Consolador, essa é uma palavra tão reconfortante, não é? Que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas e trará todas as coisas à lembrança de tudo aquilo que eu disse a vocês. Muito bem, temos aí uma promessa. Número 1, ele nos ensinará todas as coisas. Todas as coisas que Jesus ensinou. Toda a verdade. E quanto da verdade pode se deixar de fora? Nada. Temos que aceitar a verdade toda. Podemos então jogar fora o Antigo Testamento? Não, claro que não. Pois é. E trará todas as coisas à lembrança. Por causa de nossos cérebros fracos, de uma natureza caída, nós precisamos do Espírito Santo para nos lembrarmos de certas coisas, para revirar algumas coisas no cérebro, né? De tudo aquilo que eu disse a vocês. Conforme você acabou de dizer, Jesus não ensinou o Antigo Testamento? Bem, o profeta não disse, quando nem havia Novo Testamento ainda, que as profecias não vêm do homem, mas de Deus, uma vez que o Espírito de Deus falou por meio deles? João 16, verso 7. Todavia digo-vos a verdade, e vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Por que ele faria uma afirmação dessas? Por que o Consolador não poderia vir enquanto Jesus ainda estivesse aqui na Terra? Por que ele veio depois? Isso é importante? É muito importante. Isso também é uma promessa. E foi derramada com grande poder lá no Pentecoste. Agora, quando Jesus estava na Terra, ele confrontou as forças do mal, certo? Certo. Sim. E ele as venceu no jardim do Getsêmani. Ele triunfou sobre elas na cruz.
E aí ele teve que ir ao seu pai. Inclusive ele disse a Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o pai. Mas eu vou para o pai e voltarei. Agora, ele fez essa promessa de que o Consolador viria apenas depois da sua partida, quando ele garantiu que o seu sacrifício foi suficiente e aceito. Aí então ele tinha o direito de enviar o Espírito em grande medida. Isso é impressionante, é verdade. Então foi a confirmação da coroação de Cristo. A confirmação de que a sua obra havia sido bem-sucedida e aceita pelo Pai. Sim. E quando ele vier, qual seria o seu objetivo? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, quando você pensa no movimento pentecostal, reprovando o mundo de pecado, pecado é transgressão da lei. Mas a maioria do movimento pentecostal diz que a lei foi abolida já. Então, eles removeram a terceira definição da verdade. Não é? E da justiça. De onde vem a justiça? De Cristo. E do juízo. Juízo significa a norma do juízo. Qual é a norma do juízo? A lei. A lei. Então, ele convenceria o mundo da transgressão da lei, que, por sua vez, é a norma do julgamento, do juízo. Ou seja, é melhor você aceitar a justiça de Cristo, do contrário, não terá defesa no juízo. Sim, você será condenado pela lei. Muito bem. E do pecado, porque não creram em mim. Por que Cristo teve que morrer? Nós falamos sobre isso já. E o pecado é a transgressão da lei, mas rejeitar Cristo é rejeitar a lei. Exatamente. Não dá para separar. Porque é o caráter dele. Não dá para fazer isso. E da justiça, porque eu irei para o meu Pai e vocês não me verão mais. Então temos aí a promessa da aceitação do sacrifício. Da justiça, ou seja, se é aceitável o sacrifício dele, para justificar a humanidade por meio da justiça dele. Ou seja, vocês verão isso quando eu for para o meu Pai e não me virem mais. Aí o Espírito será derramado. Não faz sentido? Sim, totalmente. Muito bem. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado? Então, quando o derramamento do Espírito Santo acontecer, significa que Cristo já pegou as chaves de volta. Jesus, mais uma vez, é aquele que redimiu a humanidade neste planeta. E o príncipe deste mundo, que é Satanás, já está julgado. Então, o derramamento do Espírito é a confirmação da vitória e da coroação de Cristo. Impressionante. É interessante. E as pessoas normalmente não leem esses versos. Eles apenas passam os olhos por cima. Não param para analisar por que as palavras são tão estranhas. Elas vos dão uma imagem geral do porquê o plano da salvação não acabou apenas ali na cruz, mas continuou até o céu. Sim, aonde ele agora está intercedendo por nós. Temos um advogado no céu. É a Bíblia que diz isso. O Confortador é chamado de o Espírito da Verdade. Isso foi retirado do livro desejado de todas as nações. Todos deveriam ler esse livro. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como Espírito da Verdade e depois torna-se o Consolador. Considerando o mundo no qual vivemos agora, eu acho muito necessário que tenhamos um Consolador, você não acha? Do contrário, enlouqueceríamos aqui. Mas outra coisa que eu vejo aí é... Se você tem o Espírito da Verdade, aí ele se torna o Consolador. Mas se você não tem o Espírito da Verdade, ou se você acha que tem o Espírito, mas não guarda a definição da verdade, da qual a lei faz parte, você não será consolado. Não será consolado. Existe consolo e paz na verdade, mas não há paz real e conforto na falsidade. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás ganha o seu poder sobre a mente. É por conduzir o homem às falsas normas que ele corrompe o caráter.
Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala a mente e impressiona a verdade no coração. Isso é muito, mas muito importante. É por meio da palavra, que é a definição da verdade, que Deus fala a nós. O texto não diz que ele fala a nós por meio dos nossos sentimentos. Isso é muito importante. Pule fora do movimento carismático. É um movimento emocional. Exato. Eles dizem que você não recebeu o Espírito se você não teve a emoção. Sim. Portanto, ele expõe o erro e o expulsa da alma. É pelo Espírito da verdade, trabalhando por meio da palavra, que Cristo subjuga o seu povo escolhido a ele mesmo. Então, se você nega a palavra e exalta a experiência, você está num terreno muito perigoso. Ao descrever aos seus discípulos a obra do Espírito Santo, Jesus buscou inspirá-los com a alegria e esperança que estava em seu próprio coração. Ele regozijou por causa da abundante ajuda que ele proveu à sua igreja. O Espírito Santo foi o maior de todos os dons que ele poderia solicitar ao seu Pai para a exaltação de seu povo. O Espírito era para ser dado como um agente regenerador. E, sem ele, o sacrifício de Cristo não teria valia nenhuma. Então, o Espírito regenera o seu caráter. Ele trabalha no coração. Deve haver uma mudança. Não é só uma manifestação de um poder, e esse poder seria a evidência da aceitação de Deus. Não. Na verdade, isso te humilha. Certamente. E não te exalta. Com certeza. É o Espírito que te faz perceber o quão baixo você está por causa do pecado. O poder do mal tem sido fortalecido há séculos, e a submissão do homem a este cativeiro satânico é incrível. O pecado poderia ser resistido e superado apenas pela obra poderosa da terceira pessoa da divindade, que viria sem energia modificada, mas na totalidade do divino poder. Eu acho que algumas pessoas podem ficar bravas com essa declaração, você não acha? Mas é isso que está escrito. E se você comparar isso ao que lemos em João, aí não restam argumentos. Não tem nem o que discutir. É o Espírito que torna efetivo aquilo que foi trabalhado pelo Redentor do mundo. É pelo Espírito que o coração é purificado. Martin, qual é a obra do Espírito? Nos transformar. E não manifestar a outros que, de repente, você é um super ser. Não. E também é te tirar do mundanismo. Sim. Por meio do Espírito, o crente torna-se participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um divino poder para superar toda hereditariedade e tendência cultivada para o mal, assim como para imprimir o seu próprio caráter em sua igreja. Então, a obra do Espírito Santo é a transformação do caráter. Essa é a obra. E se ele não faz isso, então é outro Espírito. Eu queria fazer só uma pequena propaganda. Acho que as pessoas deviam assistir aquela série Transformação Total. Muito bem. Os primeiros discípulos seguiram adiante pregando a palavra. Eles revelaram Cristo em suas vidas. E o Senhor trabalhou com eles, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. De acordo com Marcos 16, 20. Esses discípulos prepararam-se para a obra. Antes do dia de Pentecoste, eles se reuniram e resolveram todas as suas diferenças. Estavam em uníssono. Uau! Todas as diferenças? Todas. Qual é a condição para o derramamento da chuva serôdia? Essa era a condição. Deveriam ter uma mente. O mesmo propósito. Martin, você pode orar pelo derramamento do Espírito Santo sem colocar em prática esta condição? Não? Isso está sendo feito no mundo? Sim, em todo lugar. As pessoas estão orando, mas não estão fazendo aquilo que é necessário. Elas têm as suas ideias, e os outros têm outras ideias, e se chamam de várias coisas diferentes,
mas não colocam de lado as diferenças. Eles acreditavam na promessa de Cristo de que a bênção seria dada, e eles oraram em fé. Eles não pediram por uma bênção para eles mesmos apenas. Estava sobre eles o fardo da salvação de almas. Isso é muito importante. Por acaso, a manifestação desse derramamento é egoísta, querendo provar a outros que você está sendo aceito? Ou, pelo contrário, é um desejo de salvar outras almas? Veja, às vezes, a gente diz que queria que Jesus voltasse, mas até isso pode ser egoísta. Sim, eu quero que ele volte. Mas será que eu quero salvar outros? Será que eu quero ver outros salvos? Todo cristão verdadeiro deveria querer isso. O evangelho deveria ser levado às partes mais longínquas da terra, e para isso clamaram o poder que Cristo havia prometido. Aí então, o Espírito Santo foi derramado e milhares foram convertidos em um dia. Martin, é muito importante estarmos todos de acordo. Apenas uma questão. Será que para voltar, Jesus está esperando que a igreja seja de uma só mente? Martin, você acha que algum dia toda a igreja terá apenas uma mente? Não. Eu também acho que não. Mas será que há pessoas dentro da igreja que, por meio do estudo e da oração, estão adquirindo uma mesma mente? Sim. Então Jesus está trabalhando nas almas? Sim. E não haverá uma sacudidura? Sim. A gente ainda vai falar sobre isso. Mas quem está no controle de tudo? É Deus ou é a humanidade? Será que Deus está dependendo da igreja? Ou é a igreja que está esperando que Deus manifeste o seu povo? Essa é a diferença. Essa é uma analogia muito boa que você fez. Eu gostei mesmo. Deus está no controle, ele não depende da igreja. Não, é presunção achar que Deus está preso a nós. Não, vai chegar a hora quando ele dirá prontos ou não, os eventos finais começarão. E então, é o que você acabou de falar, a igreja dele, aqueles que estão aguardando, estarão prontos. Eles estarão prontos e em harmonia um com o outro. Orar pelo derramamento do Espírito é uma coisa importante, mas cumprir as condições... Aí complica, hein? E é algo fundamental. A resposta pode vir rapidamente e com grande poder, ou pode se demorar por dias e semanas. Veja só, Martin, talvez anos, talvez décadas, talvez um século. Mas Deus sabe como e quando responder nossa oração. É a nossa parte da obra nos colocarmos em conexão com o divino canal. Deus é responsável por sua parte da obra. Aquele que prometeu é fiel. A grande e importante questão conosco é sermos de um coração e uma mente, colocando de lado toda inveja e maledicência, e como humildes suplicantes, vigiar e aguardar. Jesus, o nosso representante e cabeça, está pronto para fazer por nós o que ele fez àqueles que oravam e vigiavam no dia de Pentecoste. Então, quem tem o poder? Deus, Jesus. Muito bem. Então Deus não é impotente, precisando aguardar que a igreja finalmente o deixe vir. Na verdade, isso é misericórdia. Deus é misericordioso ao esperar que a igreja chegue nesse ponto. E qual o nosso papel, Martin? É termos um coração e uma mente, colocando de lado a inveja, a malícia e vigiar e aguardar. É algo difícil, porque é contra a nossa natureza. E Satanás também bagunça tudo, não é? Ele faz de tudo para que nós não tenhamos essa harmonia. É verdade. Muito bem, vamos dar uma olhada no exemplo dos reformadores. Isso está no livro A História da Redenção, a retirada dos fiéis. Após um longo e severo conflito, os poucos fiéis decidiram dissolver toda a união com a Igreja Apóstata se ela ainda se recusasse a libertar-se do engano e da idolatria. Foi isso então que os reformadores fizeram. Lutero, Calvino, Knox, não importa, Ridley, Cranmer, todos eles se separaram das igrejas. E por quê? Porque a igreja se recusou a libertar-se do engano e da idolatria. A Igreja Católica Romana
mudou qualquer coisinha de suas doutrinas desde então? Não mudou nada. Então não se aplica o mesmo critério nos nossos dias hoje? Com certeza. Sendo assim, o que fazer com o ecumenismo? Abandoná-lo. Não tem mais lugar. Não há espaço para ecumenismo porque verdade e erro não andam juntas. Muito bem. Então, o que eles fizeram? Eles viram que a separação era uma necessidade absoluta se queriam continuar obedecendo à palavra de Deus. Nada mudou, Martin. Ainda é uma necessidade absoluta hoje. Eles não ousavam tolerar erros fatais às suas próprias almas e dar um exemplo que poderia pôr em perigo a fé dos filhos e filhas. Então, quando os corações dos filhos se voltam para os pais, isto significa que você deve aceitar que o erro ainda é erro e você não pode se associar a ele. E só para esclarecer, que isso é um chamado para nos separarmos dos falsos sistemas, mas as pessoas dentro deles ainda precisam ser alcançadas. Correto? Precisamos ajudar as pessoas a verem a verdade. A fim de conseguirem paz e unidade, eles precisariam fazer concessões com relação à sua fidelidade a Deus. Mas eles sentiram que nem mesmo a paz valia esse risco. Se o único caminho para a unidade fosse comprometer a verdade e a justiça, então que haja diferença, até mesmo a guerra. Veja só, Martin. Para eles, a verdade era mais importante do que a unidade. Isso é muito claro. E faz muito sentido. E houve diferenças? Claro, Houve guerra? sem dúvida. Muito bem. Quão bem faria para a igreja e para o mundo se os princípios que governaram aquelas almas fosse reavivado nos corações do professo povo de Deus. Martin, vamos fazer um desafio bem direto para a igreja hoje, Para o professo povo de Deus. que vai contra aquilo que pessoas em alta posição hoje estão defendendo, já que estão dispostas a fazer concessões doutrinárias em troca da paz. Exato. Precisamos abandonar essa ideia de sermos aceitos aos olhos do mundo. O que importa é ficarmos firmes pela verdade. Martin, com relação a 1844 e a proclamação da primeira mensagem angélica, o tempo do seu juízo chegou. Adore o Criador. Pregue o Evangelho eterno, ou seja, volte às raízes, volte à Bíblia, aquilo que a Bíblia ensina e não as tradições. Aí veio a segunda mensagem angélica. Caiu a Babilônia, onde o povo foi compelido a também separar-se das igrejas que se recusavam a aceitar a norma. E o mesmo aconteceu na época dos reformadores. E aí vem a terceira mensagem angélica: não aceite a marca da besta, não aceite o falso sistema e normas em lugar dos reais. Isso tem acontecido desde então. A primeira e a segunda mensagem não pararam. Elas ainda estão sendo pregadas, e a terceira deve também ser pregada. Correto? Muitos que professam aguardar e acelerar a vinda de Cristo estão se conformando a esse mundo, buscando com mais afinco o aplauso daqueles ao seu redor do que a aprovação de Deus. Eles preferem estar em uma certa lista para assim serem aceitos pelo mundo. Essa lista diz cristão. Ainda que, por exemplo, os mormons e todas as outras denominações nem mesmo se qualifiquem como cristãos para estar nessa lista. E a gente tem que fazer concessão para estar nela. Eu não acho que a gente devia estar, viu? Eles são frios e formais, como as igrejas nominais, das quais eles se separaram por um pouco de tempo. As palavras dirigidas à igreja de Laodiceia descrevem a sua presente condição perfeitamente. Eles não são frios nem quentes, mas mornos. E a menos que prestem atenção no conselho da testemunha verdadeira e se arrependam verdadeiramente para obter o ouro provado pelo fogo, ou seja, o caráter, e a veste branca, ou seja, a justificação em Cristo, e o colírio, ou seja, o entendimento da Bíblia, eles serão cuspidos de sua boca. É bem direto. E é bíblico. Essa é a condição. Não podemos esperar a chuva serôdia ser derramada sem satisfazermos essas condições. Esse trecho também é tirado da história da redenção.
O apóstolo Paulo declara que todo aquele que vive piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Eles serão chamados de terroristas. E isso é uma promessa. Mas por que então parece que a perseguição esfriou tanto hoje em dia? A única razão para isso é que a igreja se conformou à norma do mundo e assim não desperta oposição. Não é a pura verdade? Eu acho que isso provou o nosso ponto. A religião de nossos dias não é a religião pura e santa que marcou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É somente por causa do espírito de amizade com o pecado, porque as grandes verdades da palavra de Deus são tão indiferentemente consideradas, porque há tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Mas espere só haver um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva. Então o espírito da perseguição será reavivado e os fogos da perseguição reacendidos. Martin, você acha que a igreja está pronta para o derramamento do Espírito Santo? Não. Deve haver uma sacudidura, não é? Tem que ter uma sacudidura. E eu acho que deve haver muita introspecção de nossa parte. De todos nós, cada um de nós, ninguém está imune disso. Então, Martin, o que significa unidade e o espírito de profecia? E lá vamos nós arrumar encrenca de novo. É o nosso trabalho, não é? Não, podia ser diferente. Não podia. Alguns que não estão dispostos a aceitar a luz, mas que preferem andar nos caminhos de sua própria escolha, irão estudar os testemunhos para encontrar neles alguma coisa que encoraje o espírito da descrença e desobediência. Assim, um espírito de desunião será levantado. Mas devemos ter união, não é? Sim. Mas o que trará desunião? Quando começamos a negligenciar os testemunhos. Sim, e a dar um novo formato a ele. Talvez dizendo que esses escritos não têm a mesma autoridade. Ou talvez apenas para o tempo dela. Ou talvez apenas para o passado, né? E assim o espírito da desunião será levantado, pois o espírito que os leva a criticar os testemunhos também os levará a vigiar os seus irmãos para encontrar neles algo para condenar. Satanás está constantemente tentando nos desviar da verdade. O último engano de Satanás procurará neutralizar o efeito do testemunho do Espírito de Deus. Isso não quer dizer que ele será eliminado, mas ele será ignorado. Sim, vão dizer que não tem mais importância hoje. Foi pro tempo dela. Ou que os testemunhos não têm autoridade. Onde não há profecia, o povo perece. Satanás trabalhará ingeniosamente de diferentes maneiras e por meio de diferentes agentes para abalar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Martin, o espírito de profecia não é parte da união a ser alcançada? Com certeza. Você acredita mesmo nisso? Sem dúvida. De verdade? Certa vez eu fiz um sermão sobre isso, no qual eu disse: se vocês querem unidade da igreja, então precisamos todos aceitar o espírito de profecia. E eles gostaram? Não. Nunca é bem aceito, né? Muito bem. O ódio reacenderá contra os testemunhos, e isto é satânico. As obras de Satanás abalará a fé das igrejas nos testemunhos pela seguinte razão: os enganos de Satanás não são eficazes para enganar as almas em suas mentiras se as advertências e reprovações e conselhos do Espírito de Deus são atendidos. Deixa eu fazer a pergunta. Há pessoas na igreja que estão estudando o espírito de profecia e querem adequar suas vidas às normas ali propagadas? Sim, claro. E também não há pessoas contra isso? Sim. Essa discussão não surge em todo almoço de igreja? Sim. Surge um debate, né? Uma guerra. Toda hora, né? Não escapa um. Mas a guerra é contra o quê? Contra você pessoalmente ou contra o princípio? Veja, esse é o problema. As pessoas tinham que entender que não é contra a pessoa, é contra a mensagem. É contra a mensagem. E pare para pensar. Até existe unidade em algumas coisas do espírito de profecia, mas não em todas.
Mas a questão é que temos que ter em todas, assim como a Bíblia. Será que podemos dizer, eu aceito essa parte da Bíblia, mas essa não? Temos que aceitar toda ela. O Papa diz que devemos jogar fora as doutrinas, do contrário, nunca atingiremos a unidade. Vamos nos concentrar naquilo que concordamos e esquecer as nossas diferenças. Ou, como disse um Papa que não está mais vivo, Deus vai resolver todas as nossas diferenças lá em cima. Desculpa, mas elas têm que ser resolvidas aqui mesmo. Como acabamos de ler. Martin, você concorda que o Espírito Santo deve transformar nosso caráter? Claro. Então, quando o Salmo 51, verso 7 diz: Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ele está suplicando isso. Ele não tinha o poder do Pentecoste, mas o Espírito estava conduzindo. Com certeza. Restaura em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Transgressão do quê, Martin? Da lei? Não dá para ignorar essa questão. Veja, você consegue ser convertido a Deus sem guardar a lei? Não. Não? Não. Porque assim que você entende a questão, você verá horrorizado: nossa, os meus filhos não estão vivendo conforme essa norma. Ou a minha esposa, o meu marido, não está vivendo conforme a norma divina. Ou os membros da minha igreja e amigos não vivem conforme a norma divina. Eu preciso contar para eles. E isso te tornará muito impopular. Pois é, Martin, todo mundo vai te amar, não é? Muito bem, Martin. Qual deve ser a nossa atitude com relação aos descrentes? Aí complica um pouquinho. Porque existe o método de Cristo e o método do homem. Mateus 9:36. Mas quando ele viu as multidões, ele ficou cheio de compaixão por elas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Qual deve ser nossa atitude com relação àqueles que não entendem ou não vivem conforme a norma divina? Temos que ter compaixão e não começar uma discussão. Então, podemos ter um espírito condenador ou um espírito de paixão para com eles, não é? Portanto, vamos pedir a Deus que nos dê um espírito de compaixão para que o Espírito Santo possa começar a trabalhar. Me permita acrescentar uma coisinha. Se você ora pedindo a Deus para te dar o espírito de compaixão, não quer dizer que Deus vai tirar aquelas coisas que te tiram da paciência. Na verdade, você vai enfrentar ainda mais delas. Vai ficar ainda mais difícil, né? É assim que crescemos. Marcos 2:17. Sempre fazemos a pergunta: por que eu, Senhor? Essa é a pergunta errada. Por que não eu, Senhor? Pois é. Quando Jesus ouviu isso, ele disse a eles: os sãos não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores a arrependimento. A gente não se torna como os fariseus e começamos a condenar todo mundo que está fora da linha? Ou será que temos compaixão pelas pessoas e as chamamos para o arrependimento? Este é o nosso dever? É exatamente assim como deveria ser feito. Mas também é importante destacar que Jesus veio para chamar o justo, não o justo, mas os pecadores, e ele não para aí. Ele quer que se arrependam. Se você deixar de fora a questão do arrependimento, você tem meio evangelho. Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Deus não quer um ritual. Ele não quer uma religião baseada em obras. Ele quer ver misericórdia, porque o sacrifício só foi realizado como símbolo da misericórdia. Sim, é uma coisa do coração. Pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. É fascinante que algumas traduções modernas deixem isso de fora, não é?
E por quê? Porque não querem meio evangelho? Sim, e porque facilita. Porque o arrependimento não é sempre visto como uma coisa boa, mas apenas ser chamado já tá bom. Eu já estou bem desse jeito. Muito bem, agora a obra de Cristo foi definida na Bíblia. Se essa foi a obra de Cristo e nós temos que ser como ele, também não deve ser a nossa obra? Muito bem, quando vamos para Isaías 61, onde a missão do Messias é declarada, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos humildes. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isso não implica numa guerra? Com certeza, porque é contra o que Satanás deseja. A humanidade está quebrada de coração. Ela foi raptada pelo demônio por meio de suas mentiras. E eles estão presos. Precisam ser libertados. É a prisão do pecado. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor para que ele seja glorificado. É uma missão maravilhosa. É linda mesmo. Não é a nossa missão? De cada um de nós. Essa é a nossa missão. Então, em Lucas, você vê a repetição disso. O Novo Testamento confirma que essa é a missão do Messias, que não era o que eles esperavam. Exatamente o oposto do que eles esperavam. Muito bem. E quando Jesus leu isso, e não temos que ler porque é a mesma coisa, ele termina dizendo, e ele começou dizendo a eles: hoje esta escritura foi cumprida em seus ouvidos. Que ano foi isso? 27 depois de Cristo? 27 depois de Cristo. Ele tinha acabado de sair da experiência do deserto e disse: hoje essa escritura foi cumprida em seus ouvidos. O povo ficou feliz com isso? Não. Porque ele estava aplicando a missão do Messias a ele mesmo, mas eles tinham distorcido a missão do Messias. Parece familiar, não é? É realmente incrível. Quando Cristo deu aos seus discípulos a promessa do Espírito, ele estava se aproximando do fim de seu ministério terrestre. Ele estava na sombra da cruz, com uma compreensão total da carga de culpa que deveria ser colocada sobre ele. Antes de se oferecer a si mesmo como vítima do sacrifício, ele instruiu seus discípulos com relação ao presente mais essencial e completo que ele haveria de conceder aos seus seguidores. O presente que colocaria ao alcance deles os recursos ilimitados de sua graça. Portanto, este era o poder que mudaria o mundo, o divisor de águas da história. Você sabe, a história foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E eles não gostam disso. Eles até mudaram a nomenclatura disso hoje em dia, o que é algo ridículo, idiota e patético. Não faz nem sentido. Eles se recusam a usar o nome de Jesus, porque eles não querem reconhecer que ele foi o divisor da história. Eu vou orar ao Pai, disse ele, e ele dará outro Consolador, para que habite com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, a quem o mundo não conhece, porque não o vê, e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habitou em vocês e estará com vocês. Aqui o Salvador estava apontando para o tempo em que o Espírito Santo deveria fazer uma obra poderosa como seu representante. O mal que havia se acumulado por séculos deveria ser resistido pelo poder divino do Espírito Santo. Marty, como você pode se endireitar com Deus? Você tem que permitir que o Espírito o transforme. Há qualquer poder dentro de você para isso? Não, e essa é a parte bonita. Ele, o Santo Espírito, é que vai guiá-lo para Cristo,
que por sua vez é o único caminho. Quando você pondera sobre essas coisas, quando se considera o movimento pentecostal, será que vemos isso daí acontecendo lá ou vemos outra coisa? Vemos algo totalmente diferente. Veja, por exemplo, o ministério do Benny Hinn. Tudo gira em torno do poder. Poder, poder, poder. Pisando em serpentes, ter força. Não se fala nada sobre humildade e submissão. O Espírito Santo representa os reinos do mundo sob o símbolo de bestas predadoras poderosas. Mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Em seu plano de governo, não há emprego de força bruta e forçação da consciência. Não vamos estabelecer nenhum reino pela força. Os judeus aguardavam pelo reino de Deus ser estabelecido da mesma maneira que os reinos do mundo. A fim de promover a justiça, eles recorriam às medidas externas. Eles criavam métodos e planos, mas Cristo implanta um princípio. Ao implantar a verdade e a justiça, ele combate o erro e o pecado. É por isso que é tão importante que a igreja e o Estado não se unam. Exato. Afinal, por que a igreja precisaria do Estado para impor algo? Não para implantar um princípio. Com certeza não. Não se pode implantar um princípio. Não se pode forçar um princípio. Quantas vezes se tentou isso? O comunismo tentou isso. Ele quer forçá-lo a pensar de uma certa maneira, mas esse princípio não é sustentável. Martin, hoje em dia se fala sobre a era pós-moderna. Estamos vivendo na era pós-moderna. E você pensa, o que significa isso? Era pós-moderna. Bem, até a década de 60, mais ou menos, nós estávamos no que chamavam de Era da Razão. Ela foi iniciada pelos pensamentos como Descartes, Voltaire e da Revolução Francesa. A razão acabou tirando o lugar da revelação. Agora, você tem uma geração baseada na razão. E ela floresceu, você teve o progresso científico e todas essas coisas. Mas um vazio desenvolveu-se na alma. Sim, acabou se formando uma divisão também. E aí você chega na era pós-moderna, que diz, será que essa era da razão realmente dá aquilo que a alma precisa? E aí chega a geração X. Geração X. E você se pergunta, por que todos esses termos? De onde eles foram tirados? A geração X é da década de 60, de 1962 até 1980. Essa geração que cresceu sob as mais terríveis circunstâncias, na qual o significado da vida parece não ter valor. O mundo das drogas explodiu, e então essa geração acabou vendo que essa era da razão não te preenche. A maioria deles cresce com os seus pais porque não são capazes de comprar nada sozinhos. Eles não conseguem empregos, são destituídos de habilidades, são uma geração descartada. E se você olha para a estatística deles, eles têm a maior taxa de divórcio de toda a história da humanidade. Esta geração foi uma geração pisoteada. E nós estamos vivendo com essa geração, afinal eles são os adultos de hoje. E, na verdade, essa geração deu, digamos assim, nascimento à era da razão. As pessoas não querem nem mesmo mais casar-se. Pois é, e essa geração deseja por algo melhor do que aquilo que as gerações passadas prometeram e ofereceram. Essa grande prosperidade, que nunca é materializada. Que eles não podem comprar nenhuma casa. Estão constantemente mudando seus relacionamentos, a maioria usa drogas. Eles sempre buscam por algo. Até mesmo o cristianismo foi reinventado e dado a eles como alguma solução. Então, Martin, existe essa fome por algo mais. E eles vão reinventar o cristianismo. Veja só você.
É a mudança do pêndulo, Martin. E milhares de pessoas desiludidas podem aderir a isso. E se não tiverem as condições, acabarão indo para a perdição. Quão importante é, portanto, colocarmos isso sob a perspectiva correta? É crucial, porque como você disse, muitas pessoas estão desesperadas procurando algo em que se apoiar, e não será uma transformação do coração. Pois é, você tem essas mega personalidades da TV, de repente aceitando todas as normas do cristianismo e padrões que foram enterrados pela Era da Razão. Essa geração X pós-moderna na qual estamos vivendo. Estamos vivendo em um tempo muito fascinante, no qual a humanidade está muito vulnerável. Trata-se de uma humanidade desiludida. Elas não sabem que caminho seguir? Há qualquer confiança que podemos ter no governo, por exemplo? Nenhuma, não é? Tem alguma confiança nas fraternidades, mesmo o mundo científico, com todas as suas notas discordantes? Veja, o problema é que muitas pessoas se agarram a isso mesmo sabendo que isso não é digno de confiança, porque eles não têm nada mais a que se apoiar. E é aí que nós temos que entrar e mostrar para eles. É muito importante que compreendamos a missão do Santo Espírito. A graça de Deus toma os homens como eles são e trabalha como um educador, usando cada princípio no qual toda a educação depende. A firme influência da graça de Deus treina o homem nos métodos de Cristo. E cada paixão poderosa, todo traço de caráter defeituoso é trabalhado sob a influência do Espírito Santo. É o caráter dele, Martin. Até que o homem tenha um novo motivo e poder e torne-se cheio do Espírito Santo de Deus, conforme a semelhança da divindade. Se não houver essa transformação total, então não passa de uma transformação espúria. Não é nada. Cristo veio trazer salvação para todos ao alcance. Sobre a cruz do Calvário, ele pagou o preço infinito da redenção para o mundo caído. Sua autonegação, autossacrifício, autolabor, sua humilhação, acima de todas as ofertas por sua vida, testificam da profundidade de seu amor pela raça caída. Foi para buscar e salvar o perdido que ele veio à Terra. Sua missão era para todos os pecadores, pecadores de todos os graus, de cada língua e nação. Jesus pagou o preço por todos para redimi-los e trazê-los de volta à união e simpatia com ele mesmo. Os que mais erram, os mais pecadores, não passarão batido. Seu trabalho foi especialmente por aqueles que mais necessitam da salvação que ele veio para nos trazer. Quanto maior a necessidade da reforma, quanto mais profundo era o seu interesse, quão maior era a sua simpatia. E medidas tranquilas, respostas mansas, palavras agradáveis, são muito mais apropriadas à reforma do que palavras severas e ásperas. Poderíamos aplicar isso em nossas igrejas, não seria legal? Eu posso aplicar isso na minha vida agora mesmo. Veja, se nós começarmos a implementar isso, podemos então seguir adiante, podemos também pedir pelo Espírito Santo e a chuva serôdia. Apenas um pouco de rudeza já pode colocar a pessoa para além do seu alcance. Por outro lado, um espírito de conciliação poderia ser a maneira de atar a pessoa a você e, dessa maneira, estabelecê-la no caminho correto. Você deveria ter também um espírito perdoador e dar o devido crédito a cada bom propósito e atitude daqueles ao seu redor. Martin, com esse tiroteio de acusações que vemos hoje, será que estamos exibindo esse caráter? Não. Nós devemos olhar para nós mesmos também. Sim, mas pensando no que tem acontecido, e eu estou falando sobre a nossa igreja agora, eu acho que estamos deixando a desejar nesse sentido. Deus tem feito a parte dele na obra de salvação pelo homem, e agora ele chama pela cooperação da igreja. De um lado está o sangue de Cristo, a palavra da verdade e o Santo Espírito, e do outro, almas que perecem. Cada seguidor de Cristo tem uma parte a desempenhar no trazer homens a aceitarem as bênçãos providas pelo céu.
Devemos examinar-nos a nós mesmos para ver se temos feito essa obra. Devemos questionar os nossos motivos e cada ação de nossas vidas. Será que não há muitos quadros desagradáveis pendurados nos corredores de nossa memória? Então, Martin, será que nós somos os melhores por sabermos a verdade? Não? Será que não há quadros desagradáveis nos corredores das nossas vidas? E ao olharmos para eles, talvez não deveríamos concentrar muito nisso, mas concentrar no que Cristo fez. Sim, isso é verdade. Você tem precisado constantemente do perdão de Jesus. Será então que a gente não deveria perdoar os outros também? Na oração modelo que Jesus deixou aos seus discípulos, que diz: perdoa-nos como perdoamos aos nossos transgressores. Então, se você não perdoar essas pessoas, você está pedindo ao Pai para não te perdoar. É isso mesmo. Você tem dependido constantemente de seu amor e compaixão. Ainda assim, será que você não tem falhado em mostrar aos outros o mesmo espírito que Cristo tem mostrado a você? Você não sente uma responsabilidade por aquele que você viu trilhando por caminhos proibidos? Você não o alertou gentilmente? Tem você chorado por ele, orado por ele e com ele? Tem você mostrado por palavras gentis e atos bondosos que você o ama e quer vê-lo salvo? Será que estamos cumprindo as condições para o derramamento do Espírito? Não. Eu acho que não. Seu grande coração de amor foi profundamente movido por aqueles cuja condição estava desesperançosa, pelos que mais precisavam de sua graça transformadora. Mas, em meio a nós, tem havido aqueles que não têm demonstrado essa profunda simpatia e amor pelo tentado e errante. Muitos têm manifestado grande frieza e negligência pecaminosa, representando Cristo como se esse estivesse passando de longe, do outro lado, mantendo a maior distância possível daqueles que mais precisam de ajuda. As almas recentemente conversas frequentemente lutam com hábitos estabelecidos ou com alguma forma especial de tentação, e ao serem vencidos por essas grandes tendências e paixões, ele é culpado de indiscrição ou um erro real. E é aí que aquela energia, aquele tato e sabedoria são exigidos dos seus irmãos, para que possam restaurá-lo à saúde espiritual. Irmãos, se um homem cai em falta, vocês, que são espirituais, restaurem-no a um espírito de mansidão, considerando a si próprios, para que também não sejam tentados. Nós, que somos fortes, devemos suportar as enfermidades do fraco e não agradarmos a nós mesmos. Martin, a obra do Espírito não é o que as pessoas esperavam. Elas queriam poder, mas precisavam de humildade. E mansidão e gentileza. Nós não temos que ler tudo, vamos apenas ler as partes salientadas. Permita que a ternura e misericórdia de Jesus, que foi revelada em sua própria preciosa vida, seja um exemplo a nós da maneira pela qual deveríamos tratar o nosso próprio, especialmente aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Nunca perca uma oportunidade para dizer uma palavra de encorajamento e inspirar esperança. Eu queria que todos praticássemos isso. Bem, deveríamos começar a tentar. É que é muito mais legal condenar os outros. Ah, mas isso é porque nós não temos o espírito da verdade que nos convence do erro. Então agora, conscientes, acho que deveríamos viver assim daqui para frente. Muito bem. Posso falar mais outra coisa? É, claro. Nosso arsenal de encrencas é infinito aqui. Parece que a gente tem um repertório infinito de coisas que irritam as pessoas. Mas será que o nosso estilo de vida não tem a ver com isso aí? Claro. É uma daquelas partes em que tudo está bem, mas isso aqui a gente vê depois. Deus dará ao seu povo habilidade e tato para preparar comida integral sem essas coisas. Essas coisas seriam as coisas que fazem mal e não deveriam estar em nossas mesas. Que o nosso povo descarte todo tipo de receitas não integrais. Que aprendam a viver de maneira saudável, ensinando os outros aquilo que aprenderam. Que possam ensinar esse conhecimento da mesma maneira que dariam instruções bíblicas.
Isso aí é pesado para alguns. Veja, deixa eu colocar dessa maneira, veja. Algumas pessoas agora devem se lembrar o que acabamos de ler sobre mansidão e humildade. Então, por favor, não jogue pedra na gente, apenas escute. Que o nosso povo ensine as pessoas a preservarem a saúde e aumentarem a força, evitando essa forma de cozinhar que tem enchido o nosso mundo de inválidos crônicos. Por preceito e exemplo, deixem claro qual alimento Deus deu a Adão em seu estado não pecaminoso. Esse detalhe é importante, para que assim vejam que essa alimentação é a melhor para aqueles que buscam reaver esse estado de santidade. Uau! Então, quem está trabalhando em você para ajudá-lo a recuperar esse estado? O Espírito Santo está trabalhando. Mas existem exigências a serem cumpridas. É igual às outras exigências que acabamos de ler. Isso aí é parte. Muito bem, Martin. A alimentação e o caminho estreito para alcançar o caráter de Cristo. As duas coisas estão juntas, não é? Ora, é óbvio que estão. Então, se você quer unidade, não deveríamos começar a tentar aplicar isso em nossa vida também? É claro. Isso não é parte do espírito de profecia e da mensagem bíblica? Será que o que está no nosso prato pode afetar o que está em nosso coração? Claro. Muito bem, Martin. Então temos que repreender o mal no mundo. Mas não podemos julgar a alma. E há uma distinção muito clara entre as duas coisas. Levíticos 19:17. Não odeie o seu irmão em seu coração. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Bom, aí diz que você não pode julgar, mas pode repreender. Sim, na verdade, você deve repreender. Eclesiastes 7:5. É melhor dar ouvidos à repreensão do sábio do que ao homem ouvir a canção dos tolos. Bom, será então que devemos repreender as pessoas? Mas, naturalmente, o amor que a gente acabou de... Tudo aquilo sobre o que falamos até aqui. Algumas pessoas amam repreender, mas elas falham justamente no ponto do amor sobre o qual acabamos de falar. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Devemos jogar as doutrinas pela janela? Não. Claro que não, pois a doutrina é justamente a norma para a repreensão. Mas o Papa diz que devemos jogar a doutrina pela janela. É porque o ecumenismo não funciona se formos nos ater às doutrinas. Muito bem. Agora, essa é a parte complicada. Nós temos que fazer tudo isso daí. Mas não devemos negligenciar a maneira pela qual isso deve ser feito. Então, uma vez que se compreendeu isso, também devemos praticar o resto que acabamos de estudar, o amor e a compaixão. Esta citação em Conselhos para a Igreja é fascinante. Cristo humilhou-se a si mesmo para se colocar à frente da humanidade e enfrentar as tentações, suportar as provações que a humanidade precisa suportar. Ele precisa saber o que a humanidade enfrenta por parte do inimigo caído, para que assim ele possa socorrê-los quando forem tentados. E Cristo foi feito o nosso juiz. O Pai não é o juiz. Interessante. Não é interessante mesmo? Porque Jesus confirma isso. Ele diz: todo julgamento foi me dado. Então, o Pai não é o juiz. Os anjos não são. Aquele que tomou a humanidade sobre si mesmo e neste mundo viveu uma vida perfeita é o que há de nos julgar. Só ele fez esse sacrifício. Somente ele pode ser nosso juiz. Vocês se lembrarão disso, meus irmãos? Vocês se lembrarão disso, pastores? Vocês se lembrarão disso, pais e mães? Cristo tomou a humanidade para que ele possa ser nosso juiz. Nenhum de vocês foi posto como juiz sobre o outro. Então, eu posso dizer a você, Martin, o que você está fazendo é nocivo para você. Na verdade, isso é o nosso dever. Não seria bom se fizéssemos dessa maneira? Ou eu posso dizer, tu vai pro inferno se fizer isso aí, tá? Você vê a diferença entre os dois?
Na segunda, o Espírito da Verdade está faltando. E é julgamento. Nesse caso, já estou dando juízo. Exato, você já está dando a penalidade. Correto? Nenhum de vocês foi apontado como juiz sobre o outro. Você pode julgar as ações e trazer a repreensão, mas você não pode julgar o resultado. Esse não é seu trabalho. Bem, se você quer julgar a ação, a parte da repreensão, a parte de como você faz isso precisa ser ajustada. Muito bem. Tudo o que podem fazer é disciplinar a si mesmos. Em nome de Jesus, eu insto a vocês que nunca se coloquem no lugar do juiz. Dia após dia, essa mensagem tem soado em meus ouvidos. Desçam do assento do juiz, desçam humildemente. Martin, é isso aí que a gente devia estar fazendo. Esta é a direção na qual o Espírito quer nos conduzir. Veja, eu queria dizer que também existe um outro lado isso aí. Se alguém vai até você com uma repreensão de amor, você também deveria permitir o Espírito da Verdade trabalhar em você e aceitar a repreensão com um bom coração, ao invés de explodir em rebelião. Sim, mas ainda que explodam em rebelião, não temos autorização para julgá-los. A outra parte ainda precisa continuar mansa. Isso aí não é muito fácil, né? Muito bem. Agora entendemos o que o Espírito Santo deve fazer. Então, Martin, antes do Espírito Santo ser derramado em grande medida, Satanás tentará utilizar uma contrafação do Espírito, certo? E podemos ter certeza que nenhum desses atributos do Espírito original que acabamos de ver será parte do Espírito do engano. Haverá um espírito de contrafação antes do fim. Apesar da grande decadência da fé e piedade, existem verdadeiros seguidores de Cristo nas igrejas. Todas as igrejas, incluindo a Igreja Católica Romana. Com certeza. Incluindo as igrejas pentecostais, lá existem verdadeiros seguidores de Cristo. Antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento da piedade primitiva que não tem se testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e poder de Deus será derramado sobre os seus filhos. E naquele tempo, muitos se separarão dessas igrejas nas quais o amor desse mundo suplantou o amor por Deus e sua palavra. Ambos, ministros e povo, irão alegremente aceitar as verdades que Deus determinou serem proclamadas para esse tempo, para preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja impedir esse trabalho. E antes que esses acontecimentos ocorram, ele tentará impedi-los por meio de uma contrafação. Nas igrejas onde ele pode levantar o seu poder enganador, ele fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Haverá a manifestação daquilo que se pensa ser um grande interesse religioso. Multidões exultarão, pensando que Deus está trabalhando maravilhosamente por elas, quando na verdade trata-se de um outro espírito. Sob um disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência no mundo cristão. Veja, uma das coisas que o movimento pentecostal tem conseguido no mundo é unir as igrejas. Eles têm exercido um papel fundamental no ecumenismo. Então, a doutrina é colocada de lado. E o sentimento e a manifestação do Espírito, especialmente com relação ao dom de línguas, supostamente mostra que Deus estaria do lado deles. São sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Ao mesmo tempo, a doutrina é desconsiderada. E aquilo que Deus separou por meio da reforma protestante está sendo reunido. Isso nos mostra que há algo de errado com esse espírito. Os sentidos de seres racionais serão tão confundidos que não se poderá mais confiar em suas próprias decisões. Uma grande barulheira confunde os sentidos, perverte aquilo que, se conduzido corretamente, poderia ser uma bênção. Os poderes de agentes satânicos se misturam a todo esse barulho e carnaval, e a isto é chamado de obra do Espírito Santo. Nós temos visto vídeos... Sim, com músicas bem questionáveis. Sim, muito questionáveis.
As coisas que aconteceram no passado hão de acontecer novamente no futuro. Satanás fará da música um laço, da maneira como é conduzida. Não podemos dar espaço a exercícios estranhos que acabam roubando a mente do profundo agir do Espírito Santo. A obra de Deus deve ser sempre caracterizada pela calma e dignidade. Uau! Calma e dignidade, hein? Portanto, aquilo que deve acontecer no coração não pode ser substituído por uma manifestação e grande barulheira. Haverá falsos dons de línguas, falsa excitação, fanatismo, falso falar em línguas. Nós já falamos sobre essas questões, não vamos falar mais uma vez. Mas está lá no livro de Coríntios. Paulo fala a respeito do falar em línguas. Ele toca na questão dos dons em outras epístolas também, por exemplo, a dos Efésios. E nela ele nem sequer menciona o dom de línguas. Mas as pessoas acabam pegando esse dom que é mencionado por último e colocando-o em primeiro lugar. É isso que as igrejas estão fazendo hoje em dia. Exatamente. E para eles, se você não recebe esse dom, é um sinal que o Espírito Santo não está agindo em você. Portanto, se você tem essa manifestação, você tem o Espírito. Só que esse mesmo Espírito também acontece no hinduísmo, no xamanismo, também está presente nas religiões antigas, nas adorações pagãs, com os romanos, por exemplo, os sábios. Todos eles falavam em línguas. Será que eles tinham a verdade? Não. E, inclusive, esse dom está conduzindo protestantes e católicos a unirem-se novamente. Este, de fato, é um espírito de união, mas é um falso espírito. Tem que ser falso, uma vez que ele ignora a base sobre a qual o Espírito Santo será derramado. Verdade? Afinal, essas igrejas não dizem que Deus acabou com sua própria lei? Sim. E acabar com a lei não é acabar com a verdade? Faz todo sentido. Não é acabar com a própria razão pela qual Cristo teve que morrer na cruz? Sim. E o espírito da verdade, nesse caso, não é mais o espírito da verdade, é apenas um espírito. Mas não pode ser o espírito da verdade. Então, eles têm aquilo que chamamos de excitação de sentimentos. Mas a influência de tais encontros não é benéfica. Quando a empolgação passa, eles afundam mais fundo do que antes, pois a sua alegria não veio da fonte correta. Os encontros mais benéficos para o avanço espiritual são aqueles caracterizados com a solenidade e a profunda análise do coração, cada um buscando fervorosamente se conhecer em uma profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Então, já está acontecendo um falso derramamento do Espírito Santo. E temos que enfrentá-lo. Não podemos desanimar. O Senhor quer que cada trabalhador tenha o ânimo que teve o apóstolo Paulo na perversa Corinto. Não tenha medo, mas fale. Não segure a tua paz, pois eu estou contigo, e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, pois eu tenho muita gente nesta cidade. Deus tem muitas almas sinceras em todas essas igrejas. E nós não podemos desanimar. Não podemos ser condenadores, apesar de podermos condenar o erro. Sim, deve haver um equilíbrio. E com o espírito de mansidão devemos mostrar o erro. É isso que devemos fazer. É isso que o Espírito Santo deve preparar a sua igreja para fazer. Então não é parar de falar às pessoas. Não é ficar de boca fechada. Não, temos que reprovar o erro. Porque muita gente diz, não, deixa eles do jeito que estão. Não, não podemos deixar eles assim. Eles têm que ter a chance de ouvir a verdade. Então, Martin, o ponto que queremos fazer aqui é que os pré-requisitos para o derramamento do Espírito Santo devem ser atendidos antes de termos a experiência do Pentecoste. E, infelizmente, antes que isso aconteça, ocorrerá a sacudidura. Pois é impossível que tantas opiniões diferentes como a hoje venham a chegar em união. Não se pode unir aqueles que aceitam o espírito de profecia com aqueles que rejeitam o espírito de profecia. Não pode haver união entre aqueles que aceitam uma parte da Bíblia, aqueles que aceitam outra parte e aqueles que aceitam toda a Bíblia.
Não pode haver união entre aqueles que guardam a lei e aqueles que não querem guardar a lei. Como haver união entre aqueles que aceitam a doutrina da salvação bíblica, como a expiação, e aqueles que a rejeitam, que se assentam em concílios ecumênicos? E mesmo aqueles que a aceitam, ainda jogam fora outras doutrinas, para que assim possa haver unidade ecumênica. Estes estão do lado errado da cerca. Com certeza. É por isso que deve haver a sacudidura. Houve sacudidura entre os discípulos também. O Pentecoste aconteceu depois da sacudidura. Correto? Aqueles que não estavam de comum acordo acabaram saindo. A grande sacudidura já começou e vai continuar até o fim. Uau! Martin, a sacudidura já começou. Há pessoas que já se decidiram onde querem estar, mas vivem entre outras pessoas que ainda não decidiram. Isso não significa que você as deixará, mas que deve aguardar até o fim da sacudidura. Serão sacudidos para fora aqueles que não estão dispostos a tomar uma decisão firme pela verdade e nem sacrificar-se por Deus e sua causa. O anjo disse: "Vocês acham que qualquer um será forçado a sacrificar? Não. Deve ser uma oferta voluntária. Terão que dar tudo para comprar o campo." Eu clamei a Deus para poupar o seu povo, alguns que estavam desmaiando e morrendo. Então vi que os juízos do Todo-Poderoso estavam vindo rapidamente, e implorei para que o anjo falasse em sua língua para o povo. E então ele disse: "Nem todos os trovões e relâmpagos do Monte Sinai poderiam mover aqueles que não são movidos pelas claras verdades da palavra de Deus, e nem uma mensagem angelical poderia despertá-los. Somente uma coisa vai funcionar: a sacudidura." Sim. Cada um deve decidir o que vai fazer. Muitos acabarão optando por não fazer parte deste grupo que receberá a chuva serôdia. Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se os que se recusam a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: "Ainda mais uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu." As palavras "ainda uma vez" indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Realmente será uma sacudidura enorme, Martin. Sim, serão vomitados para fora. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Martin, Deus fará a sacudidura. É verdade. Quando as leis dos homens anularem a lei de Deus, cada um terá que escolher um lado. E isso está prestes a acontecer. Vai acontecer. E então terminará a sacudidura. Vamos terminar com esta citação final. Pode parecer que a igreja está prestes a cair, mas ela não vai cair. Ela permanecerá. Enquanto os pecadores em Sião forem peneirados para fora, a peneira separará o precioso trigo. É uma obra terrível, mas ainda assim deve acontecer. Martin, eu acredito que o derramamento do Espírito Santo não acontecerá até que termine a sacudidura. E a sacudidura trará a cabo os eventos finais profetizados. Sim, e um deles é a pregação da testemunha verdadeira. Sim. E é certo orar pelo derramamento do Espírito Santo, mas é necessário uma preparação pessoal, pois Deus exige isso, para que quando os eventos ocorrerem, possamos escolher o lado da verdade, permanecermos inabaláveis. Vamos orar. Querido Pai, o mundo está aguardando pelo Espírito Santo. Vemos muitas manifestações aí pelo mundo, mas nem todas são baseadas na justiça e verdade. Pelo contrário,
Elas negam a lei de Deus, fomentam a unidade baseada em falsas doutrinas. E, Senhor, nós esperamos sim pelo derramamento do Espírito da verdade. O Espírito que conduzirá a uma consagração ainda maior à palavra, a Cristo e à sua lei. Prepare nossos corações para que sejamos semelhantes a Cristo e dignos de participarmos do alto clamor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, amigos. Gostaríamos de agradecer a você que participou da nossa Campal em 2024, enquanto ele não vem. Quero dizer que todos os vídeos da Campal já estão em nosso canal, inclusive aqueles que não foram transmitidos, no caso, os seminários. O link eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo. Agora gostaríamos de trazer para você o que a TV Terceiro Anjo tem preparado para a Campal de 2025, que ocorrerá na Estância Árvore da Vida nos dias 17 a 21 de abril, pois será o feriado mais longo do ano, no dia 17, Semana Santa, e no dia 21, Tiradentes. O local, o mesmo local da Campal anterior, Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. Sabemos que durante a Campal nós demos uma outra data. Contudo, pela falta de disponibilidade do local, nós tivemos que mudar a data. E com isso, alguns palestrantes não puderam acompanhar essa agenda. Mas Deus é muito bom e nos abençoou com outros palestrantes tão abençoados quanto aqueles. Portanto, aqui é a lista dos palestrantes que estarão conosco em 2025. Pastor Sebastian Braxton, Christian Bardal, Bárbara O'Neill estará novamente conosco, e os pastores Doug Batchelor e John Ross, do Ministério Amazing Facts. Isso mesmo, a equipe do Ministério Amazing Facts dos Estados Unidos estará conosco pela primeira vez no Brasil, e todos os palestrantes já estão confirmados. Como você pode ver, essa Campal estará imperdível, e você precisa fazer parte desse evento. O site de inscrição já está quase pronto, e muito em breve estaremos dando mais informação sobre a Campal. Por isso, fique atento, pois estaremos passando as informações apenas em nossos sites oficiais, tanto no YouTube como nossa página da web, terceiroanjo.com. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição agora, para que você não perca nenhuma informação. Você também pode fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp e no Telegram, para poder receber as informações de primeira mão. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Portanto, você já sabe o local, a data e os palestrantes que estarão conosco nessa Campal. Agora, a sua parte é se programar e se preparar para estar lá também. Mas não vá sozinho, divulgue essas informações com seus amigos, nos seus grupos, com os familiares, para que mais pessoas possam receber as bênçãos e estar presentes também nessa Campal. Além desses palestrantes, nós ainda temos muitas outras novidades que você não vai querer perder na Campal de 2025. Que Deus te abençoe e fique atento para os nossos próximos vídeos sobre a Campal de 2025, O Caminho Estreito. Traveling the narrow way up the steep and windy road, a smooth white wall on one side and a precipice below.